Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo aula de história e nós vamos aprender um pouco hoje, falar, comentar, refletir a nossa relação com o outro, né? Com nossos amigos, com nossos parentes, com nossos colegas de trabalho, colegas de escola, com nossos irmãos. Então, desde quando nós nascemos, temos essa necessidade de estar interagindo com outras pessoas. Bem bebezinho, a gente interage com a nossa mãe. À medida que a gente vai crescendo, vamos nos relacionando com todas as pessoas da nossa família. Com nossos pais, avós, tios, né? E com nossos irmãos. E como é essa relação entre eu e o outro? Nós sabemos que a relação entre eu e o outro, ela deve ser amigável, com respeito, principalmente com respeito, gente, com respeito à diferença de cada um, a diferença social, a diferença cultural, a diferença de cor, de raça, principalmente o respeito, para que essa relação entre nós seja agradável, de amor, de carinho, de respeito. Então, hoje no nosso livro de história, nós vamos estudar eu e o outro. Cada um tem uma cultura. Como eu falei, cada um tem o seu jeito de falar, de se vestir, de andar. Cada família tem o seu jeito, sua cultura, sua forma de vestir, forma de falar, de tratar um ao outro, a questão da alimentação. Tem gente que gosta mais de comidas regionais, outros gostam das comidas mais simples, outros gostam de comidas mais incrementadas. Então, cada um tem a sua cultura, a sua forma de ser. E isso traz uma identidade, mostra quem a pessoa é. Então, eu e o outro, cada um tem a sua cultura. Então, nós vamos aprender, né? Nós, seres vivos, desde pequeno, como eu falei, temos as necessidades como comer, beber, de se abrigar das condições climáticas, do sol, da chuva. E nisso somos iguais aos animais. Então, tanto os seres humanos como os animais têm essas mesmas necessidades de comer, de se abrigar, de ter uma família, né? Mas, diferentemente dos animais, não vivemos todos da mesma forma ou igual. Como eu falei, cada família tem sua forma de ser. Por exemplo, em todo mundo, os cães latem, enterram ossos e cavam buracos. Já o ser humano, ele é muito mais diverso nas suas formas de se expressar. Ele trabalha, ele tem uma crença, no seu jeito de ser, se comunica e enxergar o mundo. Tudo isso apenas muda de um lugar para o outro. Então, nós seres humanos temos a necessidade de trabalhar, de brincar, de ter lazer, de assistir TV, de conversar, de fazer festa, mas isso vai diferenciar de um lugar para o outro. A essa forma particular de expressão humana de cada região ou cada povo, damos o nome de cultura. O que define como cultura? O que a gente pode dizer o que é cultura? Então, cultura, de um lugar para o outro, são fatos que as pessoas apresentam, né? Como a forma de se vestir, a culinária, os trabalhos, tá? Às vezes nos deparamos com gente de diferentes ideias, pensam de forma diferente, agem de forma diferente, dependendo da sua cultura. Devemos ter em mente que, por eu pertencer a uma determinada crença ou cultura, eu tenho que respeitar a cultura e a crença da outra pessoa.
né? Cada família tem sua forma de criar seus filhos. Então é interessante, por isso que eu falei no início do vídeo, a questão do respeito. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, os povos que compõem o Brasil, as culturas. O Brasil é um país muito rico. Desde a descoberta do Brasil já se existia a cultura indígena. Eram os índios que tomavam de conta das terras, então eles tinham a sua própria cultura, né? Eles caçam, pescam, né? Plantam, se alimentam daquilo que produz, então ele tem sua própria cultura. O Brasil é uma junção de vários povos e culturas variadas, algumas trazidas de fora e outras criadas aqui mesmo. Desde a colonização até os dias atuais, as pessoas e as culturas do nosso país se misturam de uma tal forma que não podemos escolher apenas um povo, uma região, né? O Brasil é uma vasta quantidade de cultura, de expressões culturais. Então, assim, vieram os africanos, os índios, os portugueses, os italianos, os chineses, e cada um trazendo a cultura do seu lugar, cada um acrescentando ao povo brasileiro uma cultura. Por exemplo, como eu estava falando dos índios, o que a gente ganhou de cultura dos índios, né? A forma de se alimentar, principalmente aqui no Nordeste, a tapioca, o cuscuz, a farinha, a pesca, a rede, né? O que nós herdamos dos africanos? As danças, a capoeira, né? A feijoada. Então foram coisas que eles trouxeram, que acabou construindo toda uma história dos portugueses, né? Os grandes bailes que hoje são transformados nas danças típicas, culturais do nosso país. Então a relação que eu tenho com o outro é de troca de conhecimento, de troca de cultura, conhecer cada cultura, respeitar cada ser como ele é. Só assim a gente vai ter uma boa relação entre os povos, sempre respeitando uns aos outros. E aí nós temos uma atividade para a gente resolver junto, colocar em prática aquilo que nós aprendemos sobre a nossa relação com o outro. Então nós vamos responder o que é cultura. Cultura é todas as expressões, como dança, né? A questão da gastronomia, os tipos de alimento que ficaram para nós como raízes, né? As manifestações culturais, de dança, de teatro, a forma de falar, de se vestir, né? O que é uma cultura boa? Aquilo que enriquece um povo, que sempre está enaltecendo o seu povo. E uma cultura ruim? Uma cultura ruim nós não devemos copiar, né? E aí a gente aprendeu um pouquinho mais da cultura de cada estado do nosso Brasil. Como eu falei desde o início, o Brasil é rico em diversidade cultural. Cada região tem sua cultura específica, né, suas expressões na dança, na alimentação. E aí foram trazidos desde o início pelos portugueses, pelos africanos, pelos índios e os outros povos que foram chegando depois da colonização. Então vamos colocar em prática isso, respondendo a nossa atividade no nosso livro de história.